Programa Redação no Ar conversa agora com a Letícia de Rezende, gerente de engenharia da CCR Via Sul, a Motiva, para falar sobre obras aqui na BR-386, sobre prazos, sobre aquilo que está previsto. Inclusive tem mais operações tapa-buracos que estão previstas aí para os próximos dias, para o final de semana. Isso vai implicar em redução de pistas, mas é um horário que afeta menos o trânsito. Eu acho que começamos por aí a nossa pauta, Letícia, até para falar das dificuldades que a CCR tem enfrentado. A gente sabe que naquele período da enchente lá, em meio ao feriado de Corpus Christi, já na terça, quarta e quinta-feira daquela semana, muitos buracos grandes, buracos profundos que geraram problemas aí para os motoristas, e a CCR tem trabalhado para tapar esses buracos e tem mais operações, né? Se tem uma ideia de quantos buracos e o porquê que aconteceu esses problemas aí aqui entre Lajeado e Estrela, o que você pode adiantar também daquilo que está previsto para o final de semana? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente. Sim, nós tivemos problemas relacionados a buracos. Eles foram causados basicamente pelas intensas chuvas, né, que nós tivemos na semana passada, e também por conta do elevado volume do tráfego, né, e também pelas obras, o tráfego das obras ali na região do Taquari, do Boa Vista. Ele é um tráfego que está sofrendo os desvios, né, necessários por conta das obras, e a água, né, por causa da chuva, a água ela causa sérios danos no pavimento, né? O pavimento ele sofre com a água, é água constante por vários dias seguidos. Então a gente teve problemas sim, e por conta também do tráfego, né, a gente teve restrições operacionais para fazer a interdição das pistas, né? O fechamento de uma faixa ela reduz severamente o nível de serviço da rodovia, né? E causa sérios congestionamentos. Essa restrição, né, nos impedia de fazer os serviços de tapa-buraco da forma que gostaríamos. Mas assim que abria janelas, as nossas equipes atuaram durante o feriado fazendo o serviço de tapa-buraco, né? As equipes estão trabalhando desde então. A gente tem 11 equipes de tapa-buraco atuando nas nossas rodovias, são cerca de 120 trabalhadores. Nós usamos mais de 2.000 sacos de massa fria. Durante as chuvas, a gente não consegue usar o material mais adequado, que é o material, o concreto asfáltico a quente. Então, nós utilizamos esse material a frio para tapar esses buracos. Então, as equipes estavam tapando os buracos a frio durante as chuvas. Mas agora, como você falou, nós vamos iniciar os nossos trabalhos de recuperação do pavimento ali na região, né, mais ou menos na ponte do Taquari e Boa Vista. Eles serão executados à noite, né, justamente para evitar a interdição de pista durante o dia e não causar transtornos, né, evitar os congestionamentos. No intervalo entre as 8 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte é que as faixas serão bloqueadas. Letícia, além dessa operação tapa-buracos que vocês estão fazendo, você consegue nos dar um panorama, um resumo de todas as obras do que a CCR está fazendo aqui no Vale do Taquari? Bom, nós temos a nossa obra, né, da duplicação entre Marques e Lajeado. Essa obra está com cerca de 96% concluída. São os 14 quilômetros que nós já entregamos e estamos concluindo aí os 6 quilômetros que faltam mais próximos aí de Lajeado. Nós pretendemos concluir totalmente a obra em outubro, né? O trecho mais, o nosso caminho crítico, que nós chamamos do cronograma, é ali o viaduto do Terra Armada, né? Que é o viaduto que a gente teve que fazer aquele serviço de reconstrução de uma boa parte, mas ela está programada, então, para nós terminarmos em outubro. E a faixa adicional entre Lajeado e Estrela, que são os 5 quilômetros de terceira faixa, nós vamos concluir em agosto, final de agosto, e nós estamos mais ou menos com 90% de obra concluída, né? São obras que estão agora no nosso cronograma, na reta final de conclusão. Dentro dela, nós temos algumas conclusões parciais, por exemplo, o trevo ali da PRF,
Nós já concluímos a obra de arte, a estrutura de concreto está 100% pronta. Agora nós estamos fazendo os encontros, né, a terraplenagem dos encontros. Vamos voltar com o trânsito em breve para a pista principal. Hoje ela está sendo desviada ele está sendo desviado pelas marginais. Em breve, mais ou menos no final de julho, a gente deve estar retornando com o tráfego para o tronco, para a pista principal. Depois entregaremos também o viaduto ali da ferrovia, também a gente está com 85% mais ou menos concluído. Estamos fazendo reforço na estrutura de concreto. Hoje é um viaduto que tem capacidade para 36 toneladas, a gente vai aumentar a capacidade desse viaduto para 46 toneladas. E outras entregas também parciais que estão sendo preparadas e serão concluídas antes da conclusão total. Letícia, essas chuvas, esses problemas aí de operação tapa-buracos acabam atrapalhando de alguma forma, atrasando essas obras aí que estão previstas? Eu vejo que o cronograma, pelo menos os prazos que você está falando, estão confirmando aquilo que você também já falava na nossa última conversa, mas ainda assim pode ter algum atraso nesse sentido? Tem mais chuva prevista agora para o final de semana também, daqui a pouco a elevação do rio também, se tem consequências para o trabalho de vocês? Nós estamos avaliando um possível impacto. A princípio não há um apontamento nesse sentido. A gente está avaliando alguns danos que possam ter havido em função, sim, do alagamento que houve, né, principalmente ali embaixo da Ponte Seca, que mais uma vez ficou totalmente submersa. Outros pontos do pavimento que tiveram ali na interconexão com a RS 129, que também algumas partes ficaram bastante danificadas, mais uma vez pelas fortes chuvas e contínuas, né, durante vários dias. Agora, essa semana que vem também, amanhã, a partir de amanhã, né, novamente aí tem uma chuva com bastante intensidade prevista, mas durante o mês de julho agora, a gente vai avaliar, porque os serviços finais de recobrimento, principalmente de todo o pavimento da faixa adicional, é um serviço que requer um tempo bom, né? A gente vai aplicar microasfalto em todas as faixas para fazer a repintura das 3 faixas. Efetivamente, implantar as 3 faixas nesse trecho todo. Então, esse serviço ele requer um tempo bom para que possa ser feito a cura, que a gente chama, né? Que é a secagem desse pavimento. Então, pode ser que seja impactada. A gente conta aí com a ajuda de São Pedro, efetivamente, para que a gente possa cumprir esse prazo que nós esperamos que seja possível. Letícia, você destacou antes sobre a obra lá no trevo da Polícia Rodoviária Federal, né, que inicialmente vai ser liberado para veículos leves na pista principal. Tem uma previsão para veículos pesados de quando isso possa acontecer? Não, vai ser liberado, o tronco será liberado tanto para veículos leves como para veículos comerciais. Veículos pesados, todos os tipos de veículos vão ser permitidos normalmente a passagem. Letícia, falando ainda sobre a questão dos buracos, eu queria saber de que forma que isso chegou, perdão, de forma que isso chegou para a CCR em meio àquele feriado. A gente sabe que tem um serviço de plantão, não tinha tanta gente de prontidão, mas demorou algum tempo aí, 12 horas, 20 horas, 24 horas, para começar a ser feito esse trabalho, pelo menos 12 horas, assim, que a gente acompanhou um pouco mais, 14, 15 horas, né? De que forma que funciona, até a própria Polícia Rodoviária Federal também não foi lá para fechar os buracos, muitos motoristas reclamando disso, né? Se poderia ter sido feito mais rapidamente esse serviço. Vocês trabalham para se outros problemas assim acontecerem também? Não, nossas equipes, elas ficam 24 horas de plantão e as equipes operacionais também fazem inspeção 24 horas nas rodovias. Então, nós somos informados imediatamente de todas as ocorrências, assim como os usuários também fazem as comunicações através dos nossos canais de 0800 e ouvidoria. O impedimento, como eu disse, de entrar na pista imediatamente, a qualquer momento,
é a questão da restrição operacional para efetuar o fechamento, a interdição da pista. A gente, interditando uma das faixas, a gente reduz muito a capacidade do tráfego, né? O nível de serviço da rodovia fica muito prejudicado, gerando altos congestionamentos, né? E por conta de ser um feriado, o tráfego estava muito elevado, então nós aguardamos até o momento adequado, onde a gente constatou uma redução do tráfego para que a equipe pudesse entrar para fazer o fechamento dos buracos. E também a redução da chuva, né? Porque quando a chuva realmente está muito, muito intensa, o serviço não é possível de ser feito. Questão do viaduto da Pasqualini também, algo que foi finalizado, falta a sinalização, né? Mas a obra está já o viaduto alargado, não tem mais aquelas barreiras, a movimentação de veículos na parte inferior já acontecia há mais tempo também dentro da cidade de Lajeado. Uma obra importante também, a questão de sinalização deve ser feita ao final, junto com as demais obras, ou isso tem uma previsão de acontecer antes? Não, vai acontecer no final, junto com a sinalização da rodovia. Nós temos apenas alguns ajustes que nós precisamos fazer ali na estrutura, mas vai acontecer no final da obra também. A liberação também, né? Das 3 pistas, isso não tem chance de acontecer antes, né, Letícia? Não, vai acontecer no final também, até no final de agosto. Final de agosto. Com o cronograma. Isso. Não é aqui na nossa região do Vale do Taquari, mas tem outra ação que é importante também, inclusive a CCR Via Sul, a Motiva, convidando a imprensa para acompanhar aí a liberação, né, de mais um importante viaduto, né? São novos viadutos no quilômetro 434, no sentido capital da BR-386, na próxima terça-feira, dia 1º de julho, às 10 horas da manhã, fica em Nova Santa Rita. São obras muito importantes também para o escoamento da BR-386 e para evitar essas colisões que acontecem nesses cruzamentos, né, Letícia? Isso, na verdade, nós estamos iniciando as obras da implantação desses 2 cruzamentos em desnível, né? Hoje são 2 pontos onde acontece o cruzamento em nível, né? São pontos que não oferecem a segurança que a gente gostaria, que só o cruzamento em desnível permite, né? Então, são 2 diamantes que nós chamamos de interconexões, 2 tipos de interconexão. São obras que estão previstas para entregas, um deles para entrega em junho do ano que vem, e o outro em 2027. Né? Então, esse início está sendo previsto, está sendo esse marco para estarmos iniciando, então, agora na semana que vem, essa inauguração. Letícia, sobre aquela rachadura que apareceu nos últimos dias aqui na ponte em Lajeado, entre Lajeado e Estrela. Não, nós verificamos e investigamos, a gente identificou uma pequena fuga de material numa parcela que nós chamamos ali da laje de transição da obra de arte, mas verificamos que não oferecia nenhum tipo de risco ou insegurança ou problema para a própria obra de arte que necessitasse qualquer tipo de interdição ou intervenção imediata, ou paralisação de bloqueio de algum tipo de veículo. Então, nós continuamos permitindo a passagem de todos os veículos. Isso vai ser adequado agora dentro do nosso cronograma normal de obras. Mas algo já foi feito, mesmo que provisoriamente, no primeiro momento, ou está igual? Sim, nós fizemos uma contenção, um bloqueio na lateral, para que a fuga desse material fosse contida, né, e não seguisse a gravidade não evoluísse para ficar a evolução para estancar o problema, né, na verdade. Ele estava no início, não oferecia nenhum tipo de risco, a gente só paralisou a fuga do material com essa contenção lateral, mas sem intervenção no pavimento em si, só no talude lateral.
Menos mal. Para fecharmos, questão de Soledade, Fontoura Xavier, aquela obra ali que também, quando a gente passa para a região mais alta, vai para o norte do estado, ali a gente percebe um avanço significativo a cada dia. Sim, lá nós estamos já com o trecho entre Soledade e Fontoura, que é um segmento de 25 quilômetros, né, de duplicação. Nós estamos com cerca de 75% concluídos. Agora, em setembro, se não me falha a memória pelo cronograma, nós devemos estar entregando mais ou menos 13 quilômetros. E a conclusão total desse trecho está prevista para dezembro. E o trecho entre Tio Hugo e Soledade, que são mais 30 quilômetros de duplicação, a gente já tem 30% do trecho concluído, e o total está previsto para nós entregarmos em 2026, no primeiro semestre, no início do primeiro semestre, mais ou menos de 2026. Essa obra está, os 50 quilômetros de obra, já 55 quilômetros totais já estão bastante avançados, as obras estão correndo bem, estão de acordo com o nosso cronograma, são obras que estão bastante avançadas. Tá certo, Letícia. Mais algum recado, mais alguma situação aí da CCR Motiva aqui em relação à BR-386? Eu acho que o principal é que nós estamos trabalhando nessa questão arduamente, na questão do problema dos buracos, né? Como eu disse, são 11 equipes trabalhando continuamente no tapa-buraco, e mais as equipes de recuperação efetiva do pavimento, que vão iniciar agora na região específica do Taquari e do Arroio Boa Vista, para fazer o serviço mais perene de recuperação e resolver, né, o nosso problema. E a conclusão mesmo da obra, né, até agosto, para nós termos as 3 faixas implantadas entre Lajeado e Estrela. Tá certo. Falamos então com a Letícia de Rezende, ela que é gerente de engenharia da CCR Viasul, nos deu um panorama então sobre essas obras que estão acontecendo aqui na BR-386, também sobre a faixa adicional, operação tapa-buracos, a questão da rachadura, que chamou bastante atenção na semana passada, e nos esclareceu algumas dúvidas também.